consegui sair, né? Acho que tem alguma coisa aqui que nos faz ficar dentro da Água do Sul. Eu acho que essa coisa tem a ver um pouco com essa relação que a gente tem nesses 21 anos do PROV, um exemplo muito evidente. Então, para mim, é um prazer muito grande, é um prazer também do ponto de vista de, nesses momentos onde a gente tem profundos ataques à educação pública, profundos ataques à escola, aos professores, perceber que há um projeto que alcança a maioridade, alcança seus 21 anos, tensionando a política educacional, tensionando o direito à educação, tensionando a escola pública, tensionando a formação de professores. E é muito importante, eu começo dizendo isso, como isso é importante também na minha prática de formador de professores. Então, fui professor da escola básica, fui professor da rede municipal durante um bom tempo, hoje eu sou formador de professores da Universidade de São Paulo. Em vários momentos, os meus alunos me colocam porque a escola pública é muito ruim, a carreira é muito ruim, a gente não tem perspectiva, e eu sempre me remeto aos exemplos do que acontece. Eu digo para eles, vocês conhecem uma escola chamada Seja Campo Limpo? Vocês conhecem uma escola chamada Mário Marx? Vocês conhecem uma escola que fica lá, chamada EMF Sócrates? Então, conheçam essas escolas e vejam se vocês não têm a mesma ideia sobre a escola pública. Conheçam esses territórios, porque a escola pública é uma disputa constante. Então, por isso que eu queria trabalhar hoje com vocês a ideia de hegemonias e contra-hegemonias da política educacional. É pensar exatamente como a gente precisa se livrar rapidamente da ideia de que a escola pública é um lugar de reprodução, a escola pública é um lugar fracassado. A escola pública é tão potente que exatamente há 21 anos vocês estão construindo esta escola pública e estão disputando a ideia do que é uma política educacional. O que vocês estão fazendo efetivamente é dizendo como deve ser a política de formação de professores, como deve ser a política curricular, como que deve ser a política de pensar em múltiplas escalas a escola. Então, acho que esse é um elemento importante para a gente poder tensionar. E por quê? Porque nós estamos, nesses 21 anos, nós atravessamos uma história da política de educação. Quantas propostas curriculares já não foram apresentadas? Ou seja, já tivemos prova São Paulo, depois não tivemos mais prova São Paulo, já tivemos a adoção do IDEB, já tivemos mudanças antigamente era o PCN, agora nós temos uma base nacional curricular. É interessante que o PROV atravessou esses 21 anos propondo uma outra maneira de pensar essa relação. E então eu queria conversar com vocês para a gente pensar o seguinte: qual é a lógica hegemônica de pensar a política educacional? Então, se a gente voltar, o debate que está em torno hoje da BNCC, e aí para a gente pensar um pouco o debate central, que é a ideia da descolonização do currículo, a BNCC tem sido apresentada hoje como uma nova grande proposta curricular. Está chegando nas escolas, nós tivemos o dia D da BNCC, né? Não sei qual foi a participação que vocês tiveram na elaboração desse documento. Não sei se vocês participaram em reuniões em Brasília para construir a BNCC, se vocês foram até lá, foram convidados, tiveram audiências com o Ministério Público, com o Ministério da Educação, foram recebidos os diferentes sujeitos da educação, não sei. Então, eu fico imaginando, porque o que está dito nesse documento é que ele foi amplamente debatido com a comunidade escolar. Todos vocês, na verdade, esse documento representa a vontade de cada um de vocês. Então, o que eu quero chamar a atenção é que essa ideia do democratismo curricular tem sido apresentada há muito tempo. A própria proposta curricular de São Paulo, que foi feita em 3 meses, na capa dela houve uma ampla consulta aos professores da rede. Nós estamos falando de 210 mil professores. No Brasil, são 2 milhões de professores. A BNCC diz que 2 milhões de professores contribuíram no debate de construção desse documento. O que eu quero chamar a atenção é evidente que mesmo se a gente quisesse a contribuição de 2 milhões de professores, vocês conseguem imaginar o que significa 2 milhões? O professor que corrige provas, sabe? Vamos corrigir 2 milhões de provas, perguntar, professores, o que vocês acham que deve ser o novo currículo do Brasil? 2 milhões de opiniões, ou seja, 2 milhões de ideias. Ou seja, não é possível dar conta desse processo. O que eu quero chamar a atenção é que a BNCC tem sido apresentada como uma política educacional
que vai resolver o problema da qualidade da educação no país. A partir do momento que a gente adotar esse currículo, algumas coisas que são problemáticas da educação pública irão desaparecer. O que a gente tem tensionado, e aí é um elemento fundamental, é que há um lastro histórico que demonstra que nenhuma grande reforma curricular brasileira feita nos últimos 20 anos, dentro desta lógica hegemônica, resolveu o problema da qualidade educacional. Pior, nos últimos 20 anos, nós tivemos muito mais problemas vinculados à garantia do direito à educação dos meninos e meninas. E é isso que eu quero demonstrar para vocês, que lógica hegemônica é essa, que efeitos ela produziu e como o PROVE se constitui como uma lógica contra-hegemônica. Que, portanto, esta experiência que o PROVE constrói é uma experiência fundamental para que a gente saia apenas do campo da resistência e vá para o campo da proposição. Ou seja, qual é o projeto de educação que efetivamente, como professores e professoras da rede, nós defendemos? A gente tem que parar de só resistir. Ou seja, a gente tem que parar de simplesmente dizer, sou contra isso, sou contra aquilo, sou contra... Nós temos um projeto. Ou seja, há um projeto construído de forma colaborativa. Não é um projeto único, porque o PROVE é uma das faces desse projeto, mas esse projeto se constitui em diferentes territórios do Brasil e é fundamental dar visibilidade a esta lógica hegemônica. Então é por isso que eu quero chamar a atenção nesses dois movimentos. Então, acho que para pensar um pouco, claro que para que a gente avance nesse debate e pense a lógica hegemônica e contra-hegemônica, um conceito é central. O que nós entendemos por qualidade na educação? Esse é um conceito que a gente não pode passar despercebido. Ou seja, quando alguém falar, olha, que a BNCC vai garantir qualidade educacional, a primeira coisa que tem que parar é, defina a qualidade na educação. O que é qualidade educacional? Qualidade educacional são bons resultados em avaliações padronizadas? Qualidade educacional são dados estatísticos? Ou qualidade educacional tem a ver com direito à apropriação de conhecimento, direito ao acesso à escola? Então, portanto, acho que a ideia de qualidade educacional é um conceito em disputa. A gente precisa disputar esse conceito. Qual é a concepção de qualidade educacional que o PROVE tem? Como se pensa essa qualidade educacional? Eu estou imaginando que a qualidade ela é um fenômeno complexo, entra em extraescolar, ou seja, há muitos... É fundamental entender que a escola está num território, ela faz parte dialética desse território, e as dinâmicas desse território influenciam diretamente naquilo que acontece no interior da escola, porque os meninos não deixam a sua vida fora dos muros da escola e depois vão para a escola. A vida desses meninos, e muitas vezes a vida desses meninos marcada por violência, a vida desses meninos marcada por uma série de negação de direitos, é com este corpo que esses meninos habitam a escola. E esse corpo marcado por muitas vulnerabilidades. Então, portanto, quando a gente pensa o processo educacional, a gente pensa um processo educacional que está numa relação profundamente dialética com esse território. Por isso, a ideia de qualidade educacional é uma ideia profundamente contextualizada. Ela não está desvinculada de quem são esses meninos e meninas, de quem são esses professores e professoras, de que lugares, quais são os lugares onde estão localizadas essas escolas. Então, portanto, a gente pode pensar que a qualidade ela precisa ser constituída pelo menos num tripé que garanta acesso, que garanta permanência, que garanta apropriação de conhecimento. E aí que vem uma disputa importante. Quais conhecimentos? E aí a gente precisa disputar qual é o currículo que a gente quer. De quem é a palavra? De quem é o monopólio da palavra no texto? De quais são os saberes, quais são os termos, quais são os conceitos, quais são as ideias, quais são as palavras proibidas. E eu quero chamar a atenção que a palavra tem força. Quando eu digo que uma palavra é proibida, por exemplo, quando o Escola Sem Partido vai dizer esta palavra não é mais permitida, a ideia de gênero não é mais permitida na escola. Quando eu apago uma palavra, eu apago também, em certa medida, um corpo de existência na escola. Então, eu acho que nesse sentido, a gente precisa o tempo todo discutir a qualidade educacional vinculada a esse tripé.
Nós estamos garantindo acesso a todos os meninos e meninas do território à escola? Nós estamos garantindo que eles permaneçam? Nós estamos garantindo que eles aprendam? Que eles se constituam como sujeitos no mundo? Se a gente der conta dessas três tarefas, nós estamos conseguindo construir o direito à educação e, portanto, avançamos na qualidade educacional. Se a gente não consegue colocar as crianças na escola, se as nossas taxas de evasão são altíssimas, se os meninos e meninas saem analfabetos funcionais, se os meninos e meninas não conseguem construir uma narrativa sobre o mundo e se apropriar do mundo, portanto, nós estamos distantes da qualidade educacional. Então, nesse sentido, a proposta é que esta lógica hegemônica, que tem sido construída no mundo nos últimos 30 anos, é uma lógica que trabalha não com a perspectiva da qualidade educacional complexa, mas parte da ideia de qualidade educacional como um fenômeno simples. Ou seja, onde começa essa lógica, pessoal? No mundo inteiro, na década de 70, quando a gente tem uma grande virada no capitalismo, a crise da década de 70 é uma crise importante. Então, dois governos marcam isso. Margaret Thatcher, na Inglaterra, Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Esses dois governos fazem uma grande virada educacional. E essa grande virada educacional parte do pressuposto de que você tinha uma ideia de educação dentro de um estado de bem-estar, onde a educação era pensada como direito, e aí é interessante, como um direito coletivo. E a educação passa a ser, a partir da década de 70, pensado como uma apropriação individual, quase como uma mercadoria. Daí que vem um conceito importante que aparece, que é a ideia de que a educação se resume a capital humano. Ou seja, a educação é uma das formas pelas quais você se apropria do capital humano. Isso é individual. Então aquela ideia de que, olha, estude porque aí você vai ter um emprego, estude porque você vai poder disputar, estude porque numa sociedade cada vez mais, onde o desemprego é cada vez mais amplo, você precisa competir com o outro. A gente sai de uma lógica de solidariedade para uma lógica de competição. A escola serve para que você possa passar por cima do outro. A escola serve para que você dispute uma vaga com o outro. Não importa que o outro, sem o emprego, não sobreviva. Importa que você tenha um emprego. E, portanto, para que você tenha um emprego, você precisa fazer qualquer coisa. Esta é uma lógica que vai interiorizando a competição. É uma lógica que vai interiorizando a disputa. E é uma lógica que vai interiorizando a crise, que é uma crise sistêmica, que passa a ser lida como uma crise do indivíduo. Ou seja, o desemprego passa a ser culpa do indivíduo e não da sociedade que não produz emprego e trabalho para todos. A fome, a miséria passa a ser sempre problema individual. Então, esses autores que eu trago aqui são autores que decifraram no campo mundial essa lógica hegemônica. Então, Michael Apple, Henri Giraud, Weaver Hudson, Stephen Ball, Christian Laval, são autores que foram entendendo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, como foi se construindo essa lógica hegemônica. E aí, quais são os fundamentos dessa lógica? E aqui é importante a gente entender para pensar proposições. O que esses autores vão dizer? Vão dizer, essa lógica hegemônica, portanto, pensa uma escola que é indiferenciada. Então ela está descontextualizada do território. É como se a escola estivesse planando. É a mesma coisa. E aí eu imagino o seguinte, para esses autores, para essa lógica hegemônica, eu posso ter o mesmo currículo numa escola em Moema e numa escola no Jardim Ângela, porque os territórios são diferenciados. E quem vivencia o território sabe que as possibilidades de Moema são muito maiores do que as possibilidades de acesso no Jardim Ângela. Mas a ideia é, por isso que eu tenho, por exemplo, uma avaliação que é a mesma no Itaim Paulista e no Itaim Bibi. É a mesma, e a gente pode pegar uma outra ideia. A gente tem uma mesma prova, a prova Brasil, que é aplicada no Acre e aplicada em Santa Catarina. Como se os territórios, como se os trabalhos, como se os debates, como se as discussões fossem as mesmas. Segundo ponto, há uma unilateralidade dos processos de aprender e de ensinar. O que eu estou chamando a atenção? Só, no momento onde mais se avança os debates sobre a neurociência, a neuropsicologia, sobre os processos cognitivos, mais a gente parte para o processo de padronização curricular. Nós achamos que, como a gente mede qualidade educacional? Um teste padronizado, semana passada retrasada, foi prova São Paulo. Né? Então os meninos foram lá, fizeram as provas São Paulo. O que era aquela ideia? Eles tinham que responder um teste e no máximo uma redação. Esta é a forma de expressão de conhecimento. Muitos meninos falam assim, por que eu tenho que fazer essa prova?
Qual o sentido dessa avaliação? Como isso expressa o meu conhecimento? Porque esse mesmo menino que talvez tenha dificuldade de fazer o teste, quando ele faz a aula, quando ele faz um trabalho na forma de música, quando ele faz o trabalho utilizando o celular e grava um vídeo, quando ele faz parte da imprensa jovem, ele tem um desenvolvimento, uma forma de expressão do conhecimento muito mais profunda, que não é captada de forma nenhuma por esses testes padronizados. Mas no mundo todo se construiu uma lógica de testes padronizados que reduz o ensinar e aprender a uma única metodologia, a uma única forma. Isso a gente vai chegando ao limite, por exemplo, de você ter as cartilhas aos professores. Professor, faça desse jeito, caminhe desse jeito. E a BNCC tem produzido materiais para professores, todos eles prontinhos, para que o professor simplesmente vire um executor de processo didático. Terceiro ponto, redução da qualidade à quantidade. O que nós estamos chamando de qualidade educacional, na verdade, é quantidade. Quantos alunos foram bem no Saref? Quantos alunos foram bem na prova de São Paulo? Essa é a ideia. A qualidade passa a ser sinônimo de quantidade. E por isso que nossa vida cotidiana é cada vez mais marcada por índices. A escola recebe, a escola foi mal, precisa melhorar o índice. No caso da rede estadual, nós temos uma nova figura chamada MMR. Método de melhoria de resultado. E é aquela reunião onde você fala, olha, o resultado é isso, você precisa alcançar uns 10%, então para alcançar 10%, de repente você não sabe mais se está trabalhando numa escola ou num banco. E pior que essa sensação não é uma falsa sensação, porque quem produziu o MMR foi o banco. Ou seja, esta é uma metodologia produzida por Itaú Unibanco, por grandes grupos do setor financeiro, que vão dizer, olha, como o setor financeiro é eficiente, nós podemos aplicar a mesma metodologia do setor financeiro na educação dos meninos e meninas. Então, todos esses processos vão demonstrando essa hegemonia. Outro elemento, há uma redução do trabalho docente, a ideia do trabalho do professor como uma técnica. O professor é um técnico da aprendizagem. Portanto, esvazia-se a dimensão política do professor, esvazia-se a dimensão ética do trabalho docente, esvazia a dimensão estética do trabalho docente. O professor passa a ser um executor técnico de currículo. Daí, portanto, como vai avançando a ideia de escola sem partido, portanto, a ideia da técnica como neutralidade. Professor, o senhor não tem que emitir opinião sobre isso, porque o seu trabalho é um trabalho técnico. O senhor precisa ir lá e construir um conhecimento de forma técnica, como se o conhecimento não fosse político, não fosse estético, não fosse ético, não fosse uma escolha de cada um dos sujeitos. Então esse é um ponto importante. A separação entre execução e planejamento. O que é isso? Se o professor é um técnico, ele não pensa sobre ele não pensa sobre a construção do currículo, ele não participa da construção do currículo. Quem aqui participou da elaboração da prova São Paulo? Quem aqui participou da correção da prova São Paulo? Portanto, isso vai revelando para a gente qual é o nosso papel, então, frente à prova São Paulo. Portanto, a gente efetivamente olha que coisa doida, a gente aplica alguma coisa que vai ser utilizada e tem sido utilizada historicamente contra a gente. Porque, ao apresentar os resultados de fracasso, quem será responsabilizado pelo fracasso dos meninos e meninas? Os meninos e meninas em primeiro lugar e em segundo lugar os professores e as professoras. Portanto, olha que interessante, e muitas vezes aquelas questões que estão na prova pouco dialogam com o currículo que nós construímos dos meninos e meninas na sala de aula. Então, é só para demonstrar, pessoal, de que esses autores não estão pirando, eles não são malucos. Estou tentando puxar para a nossa realidade para dizer, essa lógica que eles identificaram no mundo inteiro, de alguma maneira está se constituindo há algum tempo na realidade brasileira. Tá? E por fim, há um processo, pessoal, de interdição do discurso e dessa relação entre escola, comunidade e território. Ou seja, esta experiência de uma escola que dialoga com o território, que faz com que a comunidade se aproprie dos espaços, seja o conselho, seja o grêmio, é uma experiência contra-hegemônica, porque a ideia é de uma escola onde o diretor seja um gerente. Como gerente, ele administra um serviço para um usuário. Portanto, a relação passa a ser uma relação com clientela. O conceito de clientela está diretamente vinculado
vinculado à ideia de uma escola que oferece um serviço gerencial. E, portanto, esses espaços de construção coletiva, solidária e colaborativa tendem a ser esvaziados nessa dinâmica escolar. Portanto, identificando isso, é fundamental a gente perceber que este modelo tem pelo menos 30 anos de existência, e é este modelo que, de forma espetacular, o Paulo Freire vai compreender como o modelo bancário de educação. Ou seja, a gente pode colocar aqui, se esses autores identificaram esse modelo no mundo, o Paulo Freire vai identificar como esse modelo se constituiu na realidade brasileira. E esse modelo é o modelo dos últimos 30 anos, como hegemonia. Eu quero chamar a atenção, pessoal, quando eu falo de hegemonia, é a lógica dominante, mas não a única lógica. Para a gente nunca fechar a história, portanto, para pensar no tensionamento. Então, diante disso, a gente pode pensar que nós estamos diante de longas ondas de reforma educacional. Tem duas formas de ler isso. Uma forma, se a gente já tem 30 anos, provavelmente essa lógica hegemônica já produziu muito estrago. A segunda forma é, se ela já produziu muito estrago, é bom que ela tenha 20 anos, porque a gente pode avaliar o tamanho dos estragos que ela produziu, e inclusive denunciar e dizer, esta lógica não funciona no direito, na garantia ao direito, e portanto a gente pode desconstruí-la. E é isso que eu trago para vocês. Eu quero mostrar, nós estudamos qual é o efeito desta lógica nos últimos 20 anos na rede estadual de São Paulo. A rede estadual de São Paulo já tem um currículo padronizado, já tem uma BNCC. A pergunta que a gente tem que pensar é, nos últimos 20 anos, esta BNCC, este currículo, produziu direito à educação? E eu queria mostrar para vocês que, de alguma maneira, quando a gente olha para essa escola diferenciada, para essa hegemonia, a gente encontra em coisas como esse videozinho. Todo mundo viu esse videozinho? Que é o videozinho da BNCC. Duas crianças acordam em lugares diferentes do Brasil, uma no norte, no nordeste, outra no sudeste, tomam café da manhã farto, inclusive, ou seja, elas acordam ainda não está de noite, elas acordam, já está de dia, tem toda a tranquilidade de poder caminhar por ruas muito limpas, o professor chega e no nordeste e no sudeste o professor vai dar aula sobre cidadania. Essa é a ideia da escola indiferenciada, ou seja, são territórios que pouco traduzem o que é a realidade do nosso país. Portanto, quando a gente olha, pessoal, para essa lógica de 20 anos, eu vou apresentar para vocês como isso se dá no caso da rede estadual de São Paulo, para a gente pensar um pouco qual é a enrascada que a gente está colocado, qual a necessidade da gente existir e qual a necessidade, e aí eu vou provocar, aos 21 anos de maioridade do PROV, qual é a responsabilidade do PROV agora de efetivamente propor o processo de formação, que é esta garantia de que a gente vai ter do ponto de vista de uma disputa de uma política educacional. Ou seja, pessoal, ontem nós tivemos a publicação da diretriz do Conselho Nacional de Educação, que propôs e que definiu que a partir do próximo ano nós podemos ter 30% do ensino médio noturno à distância, 20% do ensino médio matutino à distância e 80% da educação de jovens adultos à distância. Eu quero chamar a atenção que nós não estamos em qualquer momento histórico, nós estamos neste momento histórico, onde as forças políticas conservadoras, vinculadas ao capital financeiro, têm todas as condições de aprovarem as políticas que vão desconstruir efetivamente a possibilidade de uma escola pública de qualidade para todos e para todas. Daí nos coloca a responsabilidade de efetivamente dizer qual é o projeto que nós defendemos, qual é o projeto que nós fazemos, construir essa luta de forma bastante articulada. Tá? Então, só para mostrar para vocês, pessoal, esse programa que eu vou apresentar os resultados nesse momento, ele é o São Paulo Faz Escola, tinha aquela apostilinha que desde 2008 tem na rede estadual, né, que é uma apostila do professor, uma apostila para o aluno. Quero chamar a atenção porque esta é a lógica que está na BNCC. As apostilas da BNCC estão sendo preparadas por um grupo chamado Croton, que comprou a Somos Educacional, uma transação financeira de 5 bilhões. É legal que essa compra aconteceu 2 ou 3 meses depois da aprovação da base nacional curricular do ensino fundamental. Tá? Então, o que nos espera, também na rede municipal, é um sistema apostilado. E vocês, de alguma maneira, já têm recebido algumas proposições
Eu quero chamar a atenção qual foi o resultado que esse modelo de sistema apostolado produziu na rede estadual. E aí nós vamos mostrar para vocês 3 variáveis: infraestrutura escolar, formação de professores e alguns resultados também educacionais. Olha que interessante. A gente trabalha com mapeamento. Então aqui a gente tem o resultado de 2008 e de 2017. Aqui é o número de escolas da rede estadual que tinham acesso à internet, banda larga. É interessante perceber que enquanto no mundo inteiro acesso à banda larga e no Brasil também se ampliou, na rede estadual em 10 anos diminuiu o número de escolas com acesso à banda larga. Então tem até laboratório de informática, mas o laboratório de informática muitas vezes não funciona porque a banda larga não chega à escola. Do ponto de vista das salas de leitura, até aumentou o número de bibliotecas na rede estadual. Mas é interessante que viraram salas de leitura, e isso tem um dado fundamental, porque a sala de leitura, para funcionar, precisa estar vinculada ao projeto político-pedagógico da escola, tem um professor destinado. Quando você transforma uma biblioteca em sala de leitura, você não precisa contratar, por exemplo, a figura do bibliotecário. E isso significa que muitas vezes a biblioteca existe, mas ela não funciona, ou seja, ela não está aberta à comunidade. Isso tem um impacto importante, pessoal. Filho de pai e mãe analfabeto, era o fato da minha escola, lá no Jardim Riva, chamado Universo Civil, abrir todas as segundas-feiras, até as 8, 9 horas da noite, abrir a biblioteca, que me fez ir começar a ter acesso à leitura. Era a única biblioteca do bairro com mais de 200 mil pessoas. A gente pode fazer um levantamento, a gente tem esse levantamento, quantas bibliotecas existem no bairro para além das bibliotecas escolares? Quantas bibliotecas existem no Jardim Ângela para além das bibliotecas escolares? Percebe que a biblioteca tem uma centralidade fundamental, mas elas estão muitas vezes fechadas por falta, às vezes, de contratação de um bibliotecário que permaneça num período para além do período de funcionamento da escola. Agora, esse terceiro dado, pessoal, é o dado mais importante. Está acabando a bateria do... Só colocar o cabo. Esse próximo dado é o mais importante, que é o número de laboratórios de ciências. Quando nós produzimos esse dado, a gente fala, não é possível, deve estar errado, vamos refazer. Nós refizemos algumas vezes esse mapa e o dado é catastrófico. Nós tivemos um fechamento de mais de 80% dos laboratórios de ciências das escolas estaduais. Nós saímos de um patamar de 80% das escolas tinham laboratório de ciência, para um patamar de 12% das escolas têm laboratório de ciência. Isto, se funciona ou não, é uma outra questão. Ou seja, a existência, na planta da escola, um laboratório de ciência. Esse é o ponto fundamental. E aqui o que eu quero chamar a atenção, pessoal? Vocês percebem que quando a apostila passa a ser o material central da escola, todo o restante da infraestrutura deixa de ser importante. Então é um processo efetivo de precarização das condições oferecidas aos professores e professoras. Todos os outros materiais deixam de ser importantes. Então, portanto, professor, você não precisa de um laboratório, porque o senhor tem uma apostila. O senhor não precisa de uma sala de informática, o senhor tem uma apostila. A apostila passa a ser o único material didático disponível. E por isso que essa lógica do sistema apostilado nos leva a um processo de precarização. Isso eu quero chamar a atenção, pessoal. Hoje nós temos na rede municipal uma condição de infraestrutura muito melhor do que a rede estadual. A grande questão é: será que a adoção do sistema padronizado da apostila pode resultar também numa precarização das nossas salas de leitura, numa precarização dos nossos laboratórios de informática, precarização dos nossos laboratórios de ciência? O que eu quero provocar na reflexão é que na rede estadual significou. E eu quero chamar a atenção não só na rede estadual paulista, todas as redes estaduais e municipais que adotaram sistemas apostilados tiveram um processo amplo de precarização das condições de infraestrutura da escola. Tudo bem? Então esse é um dado importantíssimo para a gente levar em consideração. Outro dado, sobre a formação de professores. Então, vamos para a ideia da formação de professores. Em 2008,
100% dos professores que davam aula na rede estadual tinham licenciatura na sua área de formação. Então, o professor de geografia tinha licenciatura em geografia, o professor de matemática, licenciatura em matemática e assim por diante. Em 2017, esse dado cai para 75%. Olha que interessante. O que a gente encontra na rede estadual? Muitos professores de geografia dando aula, por exemplo, muitos professores de geografia dando aula de matemática. Nós encontramos professores de educação física dando aula de geografia, professor de matemática dando aula de química, professor de língua portuguesa dando aula de história e assim por diante. Lembra de um termo chamado notório saber? O notório saber assustou muita gente. Nossa, como professor não formado na área pode... Eu dou dados só para assustar mais um pouco. No meu caso, que é de geografia, nós estamos acabando de fechar uma pesquisa. Existem, pessoal, 150 mil professores de geografia no Brasil. Okay? 51% deles não têm formação de licenciatura em geografia. E a geografia não é o pior caso. Se vocês olharem, por exemplo, filosofia, mais de 80% dos professores não têm formação em filosofia. Física, chega a quase 100%. Ou seja, o notório saber, em alguma medida, vem para regulamentar uma precarização já existente. É uma legislação para que o Estado deixe de ser ilegal. Ou seja, porque o que a gente tem hoje, do ponto de vista legal, só pode lecionar professor com licenciatura plena. No entanto, a gente tem, no caso do Estado de São Paulo, e é interessante perceber isso, o Estado de São Paulo é um dos estados onde você tem menos é um dos estados onde você tem mais professores sem licenciatura atuando na rede. E aí depois você não entendeu por quê. Só, número de professores com especialização na rede estadual. 2008, 2017, diminui. Número de professores com mestrado. Agora, número de professores com doutorado. Não tem esse mapa, porque ficava branco e branco. Aí a gente decidiu não colocar o mapa. E é exatamente, eu tenho o dado para vocês, 0,001% dos professores que atuam na rede estadual têm doutorado. Tá? A probabilidade de você encontrar um professor doutor que atua na rede estadual nesta sala aqui é menor do que você ganhar na Mega Sena. Tá? Então a probabilidade de você ganhar, se alguém conseguir encontrar aqui, saiba que tem muita sorte. Pessoal, de novo, paro aqui para a gente pensar. Qual a relação disso com a lógica hegemônica de Clio? A apostila vira o centro da formação. Ou seja, o professor que vira aplicador de apostila não precisa de formação continuada. Não precisa de qualificação. Não precisa pensar sobre a sua própria prática. Então, portanto, não precisa das experiências como a experiência do próprio. Porque a pergunta vai ser, como isso dialoga com a apostila? Como isso dialoga com a melhoria dos índices educacionais? Olha que interessante, pessoal. Número de professores que não fizeram nenhuma formação continuada de 80 horas em 2008 e 2017. Nós estamos falando que na rede estadual, mais de 70% dos professores não fizeram nenhuma formação continuada. Isso é importante. Olha como se a gente coloca São Paulo no mapa do Brasil, olha que interessante. São Paulo parece um dos piores estados. Aqui, pensando no mapa brasileiro, quais são os estados onde os professores fizeram menos formação continuada nos últimos 12 meses? Você pode olhar São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Amazonas. Então, eu quero chamar a atenção que há uma lógica, a gente da geografia fala, nada é espacialmente ao acaso. Ou seja, a geografia revela processos, e esses processos estão aqui. É interessante, quando vocês olham para o Paraná, no Paraná, 80% dos professores fizeram formação continuada nos últimos anos, nos últimos meses. E aí eu convido vocês a buscarem qual foi a política de formação continuada construída desde 2013 no Paraná, uma política chamada PDF. E é muito interessante essa política que faz o professor ter tempo de voltar a estudar, com afastamento. Então, isso tem um impacto do ponto de vista do que é a formação continuada. Então, de novo, sobre a infraestrutura escolar, impacto. Sobre a formação de professores, impacto. Mas aí os defensores da lógica hegemônica vão dizer o seguinte, mas São Paulo melhorou muito no INEP, por isso que essa política tem que continuar. Vou mostrar os dados. Em verde,
As escolas da rede estadual que atingiram a meta do IDEB 2007 e 2017, em amarelo as que não atingiram. O Estado de São Paulo vira o grande amarelo. 80% das escolas da rede estadual de São Paulo não atingem as próprias metas que se colocam no IDEB. E é interessante porque São Paulo utilizou uma lógica discursiva para tentar mostrar que esse resultado era bom. Diz o seguinte: São Paulo tem o melhor IDEB do Brasil. Só que você não compara resultado educacional com outro estado, você compara com você mesmo. A pergunta é: São Paulo melhorou em relação a si mesmo? Não. São Paulo piorou desde o momento que se adotou a política educacional. Então, do ponto de vista, e aí nós temos, pessoal, todo esse material está sendo publicado num livro agora, que vai ser lançado no final do mês, chamado Atlas da Rede Estadual de Educação de São Paulo. Lá nós temos resultados detalhados da política do SARESP. Então, o que eu posso apresentar para vocês? 2/3 dos estudantes que terminam o ensino médio na rede estadual não dominam competências básicas leitoras, não dominam competências básicas de cálculo matemático. Nós estamos falando de 2/3. Portanto, do ponto de vista da infraestrutura da escola, do ponto de vista da formação docente, do ponto de vista do direito à apropriação, nós estamos falando de um modelo fracassado. E aí, pessoal, é um modelo, olha interessante, que fechou 318 escolas nos últimos 10 anos. Fechamento em massa de escolas, é importante dizer isso. E teve a maior exoneração do serviço público. 40 mil professores pediram demissão nos últimos 10 anos. Não há precedente histórico no país de exoneração. Estou falando 40 mil professores sérios, não aguentam, vão embora. E é interessante que os maiores picos de exoneração é exatamente no momento do concurso da prefeitura. Então, a relação direta é o concurso da prefeitura e a exoneração do Estado. Alguém passou por isso aqui? Então, e aí, claro, porque há uma relação importantíssima. E aí, pessoal, isso explica, e eu quero chamar a atenção, lembra que eu disse para vocês que São Paulo é um dos estados onde tem mais gente não formada na área dando aula? É claro, porque você tem 40 mil exonerados. Você tem um processo de precarização. Quem fica na rede fica dando aula de muitas coisas. Eu não quero, aí eu quero chamar um outro elemento. Junto com a apostila em 2008, veio uma reestruturação na carreira que criou a categoria O. E o modelo é tornar todos os professores categoria O. Eu vou dizer que esse modelo, pessoal, está anunciado em vários momentos, e aí eu depois aprofundo isso, mas eu quero chamar a atenção que não está descontextualizado. Quem é o professor que não tem formação na área e que está dando aula de geografia? Categoria O. Então eu quero chamar a atenção que está diretamente vinculado ao processo de precarização. Portanto, pessoal, a gente pode dizer que, por isso que eu gosto dessa imagem, e essa imagem é importante a gente pensar, que é a imagem do final de ano das escolas, onde os meninos rasgam as apostilas. E aí, e eu quero chamar a atenção porque isso traz para a gente assim, o que esses meninos e meninas estão dando sobre o currículo para a gente, ou sobre essa lógica hegemônica. O que significa rasgar esse documento? De alguma maneira, eles estão dizendo, não é isso que nós pensamos sobre escola. Não é isso que faz sentido. E é muito doido que às vezes a gente fica nervoso, porque aquele mesmo menino que participa do Grêmio, que participa da imprensa jovem, ele também rasga a apostila e rasga o caderno. E não há contradição. Não há contradição alguma. Porque o que ele está dizendo é, existe alguma coisa que faz muito sentido e alguma coisa que faz pouquíssimo sentido ou que ainda não conseguiram apresentar para a gente o sentido dessa coisa. E esse é o desafio contínuo do trabalho docente. Só que eu quero chamar a atenção, pessoal, este rasgar da apostila, ele é sintomático de um modelo falido do ponto de vista pedagógico. E a gente precisa reconhecer esse processo para poder ir além dele. Então, quando a gente olha para esse modelo paulista, a gente encontra, portanto, esse modelo hegemônico, precarização das condições de aprendizagem, de formação, precarização da política, de carreira, não é uma carreira que atrai, faz que os professores fiquem, né? O que significa ter mestrado na rede estadual? R$120 a mais de salário. Doutorado, 150.
É isso a política de incentivo à titulação. E aí eu quero chamar a atenção, portanto, que a pergunta que a gente tem que fazer é, pessoal, se esse modelo é falido do ponto de vista pedagógico, por que ele continua a ser defendido? Porque ele é extremamente exitoso do ponto de vista econômico. Este modelo que continua a ser colocado em prática em São Paulo, que continua a ser colocado em prática no Brasil e que já foi alvo de crítica nos Estados Unidos, que já foi alvo de crítica na Inglaterra. É interessante que nos Estados Unidos foi alvo de crítica, inclusive, de sujeitos que produziram o currículo. Há um texto da Diane Rabbit, que é uma autora, que foi secretária de Educação do governo Bush, em 2002. Ela produziu uma política chamada Nenhuma Criança Deixada para Trás, que é uma política que adota exatamente essa ideia da avaliação padronizada, do bônus por mérito aos professores. 10 anos depois, ela escreve um livro que diz: esta política é uma política fracassada, ampliou a desigualdade educacional, ela faz autocrítica. Quero chamar a atenção que em 2016, exatamente no momento do golpe, quando acontece o processo, os sujeitos responsáveis por essa política em São Paulo viraram secretários executivos do MEC para a presidência do INEP. Então, por trás dessa grande transformação, que é a Maria Helena Guimarães de Castro e a Maria Inês Fini, que provavelmente será nossa próxima. Quero chamar a atenção eu estou desenhando um quadro, nós não vamos terminar a apresentação pessimista, pode ter certeza. Tá? Eu quero dizer que a gente vai dar uma viravolta, que assim, é preciso construir diagnóstico para que a gente também não ache que a gente está flutuando e as forças estão. Ou seja, nós estamos num momento de muito combate, muita transformação, que o rolo compressor vem. A gente precisa saber exatamente o que nós estamos falando. Tá? Pessoal, esta política é defendida em 2 documentos do Banco Mundial que a gente precisa ler, se apropriar. A ideia desse documento de 2010, acho que é o mais sintomático, que eu vou falar dele, é um documento chamado Achieving World Class Education Brasil, The Next Agenda. Então, sobre a educação brasileira em inglês, nunca traduzido para o português. Isso é muito interessante. E ele diz qual é a próxima agenda dos governos brasileiros, quais são as ações que eles devem tomar na educação. E aí, o Banco Mundial é sintomático. Tem uma ação que o governo brasileiro precisa tomar: diminuir o custo da educação no Brasil. A educação no Brasil é cara demais. E aí ele continua: qual é a principal variável que eleva o custo da educação no Brasil? Professor. O professor no Brasil é caro demais. O professor no Brasil é caro demais por 3 motivos. Primeiro motivo: o professor do Brasil é caro demais porque recebeu aumentos salariais acima da média dos últimos anos. O professor no Brasil é caro demais porque tem poucos alunos em sala de aula. O professor no Brasil é caro demais porque se exige demais para ser professor. Essa coisa de licenciatura, 4 anos, o Banco Mundial propõe que a formação de professores passe a ser de 4 semanas. E que qualquer pessoa formada em qualquer área possa fazer um curso de 4 semanas, receber uma certificação e virar professor. Pode fazer. Isso, segundo o Banco Mundial, ampliaria a oferta de docentes e levaria os salários lá para baixo. Nós vimos, pessoal, uma tentativa de implementação desse modelo com as OSs em Goiás, e nós temos visto essas tentativas de novas formas de contratação docentes espalhadas em várias prefeituras no Brasil. Portanto, é fundamental entender que há uma hegemonia desta lógica sendo produzida pelo Banco Mundial e que a gente precisa se atentar para verificar como. O Banco Mundial, pessoal, não é uma força estrangeira, está aqui. O Banco Mundial a última presidente mundial do Banco para a Educação foi a Cláudia Costin, que foi ex-secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro. Estou dizendo que não são sujeitos que estão lá. A Maria Helena Guimarães de Castro é consultora do Banco Mundial. Então, você tem um processo que é fundamental a gente entender. E aí, pessoal, é por isso que os principais agentes dessa BNCC são grupos como esses daqui. Tá? Por isso que a gente tem que se perguntar o tempo todo: por que um banco decide discutir educação? Por que o Itaú Unibanco passou? Ou porque uma grande cervejaria decide discutir educação? Porque, fundamentalmente, pessoal, esses grupos estão
produzindo, estão ganhando muito dinheiro com consultorias, são eles que fazem as avaliações, são eles que fazem as políticas de carreira, são eles que fazem as políticas públicas, e esses grupos estão diretamente vinculados com a indústria do material didático, das apostilas. Eu quero chamar a atenção, pessoal, que nós estamos diante de um processo que a gente só consegue entender se a gente entender a crise de 2009. O que eu quero chamar a atenção? A crise de 2009 é uma crise estrutural de reprodução do capitalismo. O capitalismo, para superar a sua crise, ele precisa criar novas fronteiras de mercantilização. Essa nova fronteira de mercantilização, no caso latino-americano, é a educação básica. Ou seja, esta força enorme. O documento do Banco Mundial é de 2010. Ou seja, não estou falando, é preciso criar mecanismos de comoditização, de mercantilização da educação pública. Então a gente vai estar diante agora, pessoal, de novos mecanismos de privatização. Não imagine que a gente vai vender escola, não é isso. Mas são formas de privatização que têm a ver com compra de material didático, forma de contratação de professores, forma de avaliação docentes. Então a gente precisa ficar muito atento de como essas políticas vão aparecendo e vão invadir o cotidiano da escola. Isso é um elemento fundamental para a gente compreender. Por isso eu acho que é fundamental que a gente se aproprie desses temas, que a gente discuta esses materiais, que a gente compreenda essa lógica para exatamente perceber de que maneira aquilo que nós fazemos e propomos vai na contramão desse processo. E aí, pessoal, só para fazer a virada, eu acho que tem um elemento que é mais complicado ainda, é que essa lógica de política educacional está diretamente vinculada a uma lógica de produção da violência. Ou seja, fechar a escola, levar os alunos para fora da escola. Nós matamos em 2008 e 2017 400 mil jovens de 15 a 29 anos nesse país. E falar aqui dele de Jardim Ângela é falar de um lugar específico do debate sobre violência feminina. Assim como falar do Sapopemba, que é um outro lugar, nós podemos falar desses territórios da violência, desses territórios da morte. Hoje você tem uma política, por exemplo, da rede estadual, que é uma política de fechamento de escolas noturnas. A política de fechamento de escolas noturnas é uma das políticas mais violentas que a gente possa ter. Porque fechar a turma noturna é efetivamente levar o menino e a menina da estatística educacional para outra estatística que provavelmente é a estatística de segurança pública. É fazê-lo colocar para fora da escola. E esse é um elemento que a gente precisa compreender, de que quando a gente está defendendo o direito à educação, a gente no limite está defendendo o direito à vida dos meninos e meninas. A possibilidade de se constituir como sujeitos no mundo. Uma escola que seja de fato território de humanização. E não território daquilo que o autor vai chamar de necropolítica, que é o território que levou a vida da Maria Eduarda, que é o território que levou a vida do Marco Vinícius, e que é o território que leva a vida de meninos e meninas. Só para você ter uma comparação, a taxa de homicídio no ano passado na Espanha foi de 221 mortos. No Brasil foi de 65 mil. Na Síria, que está em guerra, foi de 55 mil. Nós estamos falando que nós vivemos um estado no qual a violência, no qual os processos de... E não estamos falando de desigualdade apenas, estamos falando de genocídio. Nós estamos dizendo que uma parcela importante da população está sendo dizimada. E isto passa também pela política educacional. Isso passa também pelas as escolhas que nós fazemos cotidianamente e da importância de defender a escola pública como um território de produção dessa vida. Para que a gente possa evitar a ideia da necropolítica, de pensar que existem territórios onde a morte é permitida, territórios onde a vida vale menos, territórios onde existem vidas não choráveis. Então, diante de tudo isso, nós estamos pensando, portanto, pessoal, que essa lógica hegemônica não está produzindo só uma escola pior, produzindo a não existência de meninos. Quantos de nós somos o que somos por conta da escola pública? Quantos de nós nos constituímos como sujeito porque algum professor ou professora nos humanizou do ponto de vista de dizer há possibilidades para além da violência, há possibilidades para além? Ou seja, nós nos constituímos na escola pública como sujeitos desse lugar. E por isso que nós defendemos tanto a escola pública, porque ela é este espaço, uma parcela importante, que só tem nela a construção de um outro projeto de sociedade, que passa por um outro projeto de vida. Por isso que eu acho que a gente precisa falar dessas contra-hegemonias. E aí que eu queria fazer a guinada.
Portanto, acho que o quadro apresentado é um quadro que nos coloca, dá um incômodo, ou seja, se eu tivesse parado a apresentação aqui, provavelmente todo mundo sairia daqui e falaria, o que adiantou esses 20 anos? Mas exatamente porque a história está aberta, porque não é só isso que a gente tem a contra-hegemonia. Aquele mesmo menino que rasgou a apostila ocupou a escola em 2015. E aqui tem uma virada importantíssima. Da rebeldia do rasgar a apostila, a resistência de ocupar a escola. E é interessante porque quando aqueles meninos e meninas ocuparam a escola, eles não produziram apenas uma ocupação, eles produziram uma outra escola. Quem acompanhou o processo de ocupação da escola, você perguntava o que se discutia nas escolas? Que temas eles trouxeram para dentro da escola? Que temáticas eles queriam debater? Racismo, gênero, violência. Eles queriam discutir aquilo que não estava na apostila, aquilo que estava na vida deles, que estava no cotidiano e que não era representado. Eles queriam compreender efetivamente como a matemática o ajudava a entender as estatísticas do país. Então eu quero chamar a atenção de que neste processo, eu gosto de pegar as ocupações de escola porque elas representaram um momento específico de dar visibilidade a essas contra-hegemonias que estão sendo colocadas em vários lugares. Portanto, quando a gente pensa nessas contra-hegemonias, nós temos que pensar, portanto, numa dicotomia. Há muitos autores que têm defendido a ideia seguinte: não, como a escola, frente a essa lógica hegemônica, nós temos que fazer uma sociedade sem escola. Já ouviram falar desse termo? Nós temos que desescolarizar a sociedade. Isso é muito bonito em países com 100% de escolarização. Por isso que essas ideias vêm da Suíça, por isso que essas ideias vêm da França. Vamos desescolarizar a sociedade. No Brasil, onde a gente não colocou todas as crianças nas escolas, nós precisamos de mais escola, nós precisamos de mais escolarização. A grande pergunta é, qual escola nós precisamos? E aí eu acho que o que a gente faz aqui no PROV, o que a gente faz do ponto de vista de contra-hegemonia, é pensar a escola como uma esfera contra-hegemônica. O que é isso? Nós ocupamos a escola, nós estamos dentro de uma rede municipal, mas nós efetivamente construímos possibilidade outras de ser escola. E no que funda essa outra? E aqui tem um elemento fundamental. Quando a gente se reúne no espaço, acontece uma coisa mágica. E aí eu começo a pensar o que é o próprio. O que é o fato de você ter 6 escolas no território unido? O que significa este lugar? O que significa cada escola no lugar? E aí tem uma coisa importante. A escola é um lugar onde a gente acaba junto. Provavelmente muitos de vocês não se conheciam antes de ir para dentro da escola. E esse acabar junto colocou um desafio que é produzir um aqui e agora, negociar um aqui e agora. Ou seja, diante dessa escola, diante do Mário Marques, que tem esses índices, nós temos como sujeitos que nos posicionar e dizer que escola nós queremos, qual vai ser o nosso projeto político-pedagógico, como a gente vai dialogar com essa comunidade, qual que vai ser o projeto que a gente vai construir, como minha aula de geografia dialoga com a sua aula de matemática. Ou seja, esse negociar, esse tecer junto, é a centralidade desses projetos contra-hegemônicos. São projetos nunca individualizados, são projetos nunca solitários, são sempre projetos colaborativos. Projeto de fazer junto, é um projeto de fazer gente fazendo junto. Portanto, é um projeto que se coloca em outras bases. É um projeto que reconhece que existe uma geografia da escola. Que essa escola está no território, dialoga com esse território, se abre a esse território, compreende esse território. E, portanto, ela se coloca nesse tecer múltiplas processos. Quais são os fundamentos dessa contra-hegemonia? Primeiro, reconhecer-se como parte do território. Todas as escolas que olham e dizem: nós estamos no Jardim Ângela, nós estamos no Sapopemba, nós estamos no Santana, nós estamos aqui. E é desde aqui que nós olhamos o mundo. E é desde aqui que nós reconstruímos a política educacional, deste lugar. Então, não é negar o currículo que veio da prefeitura, mas é dizer o seguinte: este currículo que veio da prefeitura é sempre mediado pela concretude da escola e dos sujeitos reais, dos meninos e meninas, dos professores e professoras. É reconhecer-se num projeto coletivo. Qual é o projeto coletivo que cada uma dessas unidades produz? E qual é o projeto coletivo que o PROV? Porque tem o coletivo da unidade escolar e tem o coletivo que é o PROV.
E aí, ou seja, a gente está sempre em coletivo, em múltiplos coletivos. Quais são esses múltiplos coletivos? Pessoal, esqueçam aquela ideia do professor do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Esse professor só existe na cabeça dos caras lá dos Estados Unidos. É esse professor que vai acabar, ou aqueles professores que chegam nas escolas destruídas e pegam um taco de beisebol e resolvem todos os problemas da escola e viram... Tinha uma frase, durante muito tempo se falava, não importa a política educacional, quando eu fecho a porta da minha sala, eu faço o que eu quero. Nós temos que abrir a porta da nossa sala, assim como a gente tem que abrir os muros da escola. Ou seja, quanto mais a gente se fechar, quanto mais a gente se interiorizar, mais fácil o processo de hegemonia vai se colocar. Sabe por quê? Porque o processo de hegemonia significa colocar professor contra professor. A ideia do bônus por mérito, o professor está atrapalhando o bônus da escola. A ideia é colocar o professor num ambiente de competição, que é um ambiente empresarial. Ou seja, frente a isso, é preciso reconhecer que nós temos um trabalho coletivo. E não é coletivo, é aí que vem uma ideia. Não é coletivo só porque todos os professores. Os coletivos, ou seja, e os meninos e meninas, qual é a voz as vozes que eles têm na escola? E os pais e mães? Ou seja, é coletivo de fato, não pode ser um coletivo só porque nos agrada. É um coletivo onde todos os professores pensam juntos, mas eles decidem a revelia dos alunos, decidem a revelia da comunidade. É um coletivo que se constitui de fato. É uma escola que reconhece os diferentes sujeitos, que são de sujeitos de direitos, os seus saberes, as suas narrativas e as suas ações. Ou seja, a palavra não é monopólio só do professor. É uma escola que reconhece o sentido público da educação. Para que serve a educação? Qual o sentido? Não é de capital humano. A educação serve como um intenso processo de apropriação cultural da humanização. Ou seja, esses meninos e meninas, a escola não resolve o problema do desemprego. A escola não resolve o problema da falta de vagas no vestibular. A escola não resolve... Esses problemas são problemas amplos da sociedade que precisam de transformações sociais amplas. Mas a escola ajuda os meninos e meninas a participar dessas transformações sociais amplas. A se colocarem como sujeitos políticos, a pensarem por que essa sociedade não tem vaga para todos. E é fundamental que a gente leve em consideração esse sentido público, de que aquilo que eu sou no mundo depende essencialmente daquilo que o outro também é. É uma escola que se reconhece como lugar de fazer-se e de fazer gente no mundo. E, portanto, pessoal, é uma escola que reconhece o currículo como resultado de tantas e tantas coisas. Tentando olhar um pouco para a experiência do PROV, tentando olhar um pouco para essas contra-hegemonias. Eu estou falando do PROV, mas esse ano eu tive a oportunidade de caminhar por quase todos os estados do país e conhecer experiências de contra-hegemonias. E aí eu vejo que é por isso que eu adoro a geografia. Porque a geografia, ela... Você consegue imaginar que nesse exato momento, no Acre, há uma escola indígena produzindo currículo. Nesse mesmo momento, há uma escola lá em Arataca, dentro de um assentamento chamado Milton Santos, que produz uma educação quilombola. Há uma escola chamada Iraci Saletes Prozac, que está lá em Laranjeiras do Sul, que é uma das primeiras escolas de educação do campo do país. Ou seja, qual o tamanho do nosso coletivo? É exatamente essa nossa capacidade de reconhecer, nesses múltiplos territórios, que nós não estamos sozinhos. De que essa experiência construída há 21 anos, ela é forte porque ela não é única. E aí eu gosto da fala dos zapatistas que dizem, nós precisamos construir um mundo que caibam muitos mundos. Nós podemos construir uma escola que caiba muitas escolas. Quantas escolas cabem nesse projeto de mundo? Todas as escolas que construam um outro mundo, um outro modelo de educação. Então, portanto, eu termino voltando ao bom e velho Paulo Freire. E acho que o Freire diz uma coisa nessa frase, esse texto de 1992, que eu acho que é o que vocês estão fazendo há 21 anos. Né? E vocês estão fazendo há 21 anos, não só no seminário do PROV, mas no trabalho cotidiano em cada uma das escolas. Essa ideia de que em história se faz o que se pode e não o que se gostaria de fazer. Uma das grandes tarefas a ser cumprida se acha na perseguição constante de tornar possível amanhã o impossível de hoje, somente quando, às vezes, se faz possível viabilizar alguns impossíveis de agora.
seja, o PROV é o impossível de agora. O PROV é o impossível de agora ser realizado por homens e mulheres que acreditaram no sonho de uma outra projeto nacional. E há 21 anos, quando aparecia impossível um outro projeto nacional, se construiu o impossível daquele momento que possibilitou o possível de agora. Então, acho que nesse elemento de construir esses possíveis de agora, é essa a nossa tarefa. É essa a nossa tarefa que mantém o tensionamento. Portanto, frente à lógica hegemônica, a gente precisa saudar o nosso trabalho cotidiano, continuar produzindo sonhos possíveis, realidades possíveis, e esse trabalho ele é central na disputa do currículo, da vida educacional, e ele é fundamental para este tempo. E eu fico imaginando que, por mais que a gente tenha medo deste tempo, eu pergunto, qual tempo, se não este, se não agora, para fazer o que a gente tem que fazer? Para a gente que sempre esteve na disputa de um outro projeto de sociedade, o tempo sempre foi esse. O tempo sempre foi agora. Pode ser o Bolsonaro, pode ser qualquer outro. Este é o tempo. E acho que esse é o desafio que a gente se coloca, esse é o desafio que a gente precisa pensar e refletir. Então, agradeço profundamente o convite e